Nos últimos anos, Moçambique tem sido alvo de muitas tempestades tropicais, como ciclones, isso até em função das mudanças climáticas que o mundo tem passado. E vale ressaltar que Moçambique localiza-se a sudoeste do continente africano e é banhado, a zona costeira de Moçambique é toda banhada pelo Oceano Índico. Como acontece? Muitas das vezes o ciclone se forma na área lá de Madagascar e por essa proximidade que tem Moçambique ao Madagascar, acaba que esse ciclone passa por Moçambique e deixa estragos exorbitantes, assim como foi o ciclone Idai, como teve alguns relatos, apesar de não ter sido na grande proporção, teve também o ciclone Kennedy, teve o ciclone Freddy. Aí é que vem a pergunta, por que esses ciclones têm nomes de pessoas? De acordo com as pesquisas que eu fiz, esses ciclones recebem nome das pessoas porque são as pessoas que de antemão descobriram que teria esse ciclone e que fazem o anúncio, e são as pessoas que estudam. Ou seja, se eu descobrir de antemão, conseguir prever que vai surgir um ciclone, esse ciclone geralmente leva meu nome, até é homenagem por essa grande descoberta. Por exemplo, ciclone Danilo, justamente porque eu antevi ou descobri um ciclone que assolaria um país ou uma nação em geral. E Moçambique tem sofrido muito com esses ciclones, né, com essas mudanças climáticas, esses problemas tropicais. E com isso traz consigo grandes consequências, porém uma das maiores consequências, um dos piores ciclones, uma das piores tempestades tropicais foi o ciclone Idai, que se deu no dia 14 de março de 2019. Eu lembro muito bem que nas escolas o pessoal falava, né, quando surgiu isso, que tem um ciclone que se formou lá pro lado de Madagascar, que está vindo para cá, que é muito provável que vai passar por aqui, e por essa proximidade geográfica que eu já tinha falado para vocês, assolaria muito mais a zona centro de Moçambique. E eu também morava na zona centro de Moçambique. Porém, na cidade em que eu morava, não era muito próximo de praias. Ficava a 200 quilômetros, né, de uma praia, para vocês terem noção. E mesmo assim, essa notícia chegou para nós, que é muito provável que nós não receberíamos o ciclone, eu falo na minha região onde eu estava, a 200 quilômetros, né, província de Sofala, pela qual eles sofreram mais consequências, né, desse ciclone. E mesmo eu estando a 250 por aí, quilômetros da cidade da Beira, né, que é a província de Sofala, onde o ciclone se fez sentir com muita intensidade. Mesmo assim, nós sentimos ventos fortes naquele dia, passou o dia todo chovendo e quando se deu num período de noite, nós praticamente não tínhamos mais contato com os familiares que moravam na cidade da Beira, por exemplo. Eu tenho família que morava por lá de lá e quando você ligava, dava fora da área, não tinha sinal pegando lá, você não conseguia falar com praticamente ninguém. Aí é que bate o desespero, porque você não sabe o que aconteceu, você não sabe quais são as informações, nem mesmo a própria TV conseguia transmitir, porque o ciclone devastou. Destruiu muitas casas, trouxe consigo grandes consequências. Tiveram vídeos, até não sei se eu vou achar, se eu achar vai estar passando aqui para vocês, tiveram vídeo de animais, vacas, por exemplo, inundadas, vacas sendo levadas pelas águas. Muitas pessoas relatam até os dias de hoje que eles, depois que passou o ciclone, a vida deles nunca mais foi igual. E o ciclone Idai foi um dos ciclones que mais assolou Moçambique e que assim, eu vivi, não diretamente, porque graças a Deus a região que eu estava não foi afetada. Como eu falei para vocês, nós ficávamos a 200 quilômetros, né, da zona costeira, não foi afetada diretamente, mas mesmo assim se fez sentir muito fortes as chuvas e também o vento. Porém, os relatos das pessoas que sofreram, de fato, eles falam que nunca foi mais a mesma coisa. É tanto que existem pessoas que até hoje não conseguiram restituir tudo, tanto até a sua residência. Ou seja, eles perderam a sua casa própria. Imagina o que é isso, viu? Uma dor de você não poder voltar à sua casa. E além disso, são perdas irreversíveis, né? Eu me refiro aqui, por exemplo, a pessoas que morreram também em torno desse transtorno, né? E com tudo isso, eu lembro que muitos países se mobilizaram em prol dessa causa, que inclusive até o Brasil também mandou algumas pessoas lá para poder ajudar de resgate, mandou um pessoal de bombeiro, aquele pessoal que trabalhou também na região lá de Diamantino também, né, aqui no Brasil, eles foram lá e deram um grande apoio. E além disso tiveram apoios humanitários, né, que a União Europeia se uniu com a ONU para poder disponibilizar alguns apoios. Mas como a gente sabe, sempre esses tipos de momentos, por mais que sejam tristes, sempre tem pessoas querendo se aproveitar, né? E isso não foi diferente lá. Essa aqui fica aqui a minha crítica com relação à gestão, porque existem pessoas, eu fiquei sabendo que tiveram recursos para poder restituir casa daquelas pessoas que até hoje elas não tiveram a casa digna, de acordo com a fonte, né, que eu vi aqui, e com os bens que tinham adquirido. Então, infelizmente é uma questão triste, né? E sempre eu torço para que isso não volte a acontecer nessa grande proporção. Porque no início do vídeo eu falei para vocês que isso foi em 2019. E se vocês se lembram, um ano após isso, um ano após essa grande tragédia, estava surgindo a pandemia, a Covid-19. Imagina essa associação da pandemia com as pessoas que acabaram de passar
por uma tempestade tropical, igual o ciclone Idai que foi naquela época. Então foram dias muito tristes para aquelas famílias e eu me senti nessa obrigação de fazer esse vídeo justamente para me consolidar ainda cada vez mais e trazer esse relato para você que não sabia como foi aquele dia e as famílias assoladas por o ciclone. O ciclone, geralmente uma tempestade tropical, é muito perigosa e devastadora porque não só traz essas mudanças, não só traz esse desconforto temporário, mas também desconfortos permanentes e acompanhado disso várias patologias e várias doenças. Aqui no Brasil, eu tive a prerrogativa de participar num desses trabalhos de ajuda, porque na zona sul da Bahia tinha sido inundada. Vou estar deixando aqui foto, inclusive. Aí teve um grupo daqui da igreja, que é Vetemundo, e nós fomos lá para dar esse auxílio. E, de fato, você vivendo lá, é muito triste quando você vê o povo, sabe, sem ter teto, sem ter o que comer, tudo que tinha sendo levado com água, assim. É uma coisa que, de fato, quebra o coração. E assim foi em Moçambique com aquelas famílias. A base missionária lá de Moçambique, onde eu faço parte, a missão IAF, elas se mobilizaram, conseguiram alguns apoio e levaram esse apoio para esse pessoal lá. Depois de algum tempo eu consegui conversar com alguns familiares lá da Beira, né, que é a cidade em que mais sofreu. E assim conseguimos ter um contato e confortar um pouco mais o coração, né, em saber que estava tudo bem com eles e que o ciclone, apesar de ter passado lá, não tinha acontecido nada grave com ele. Porém, foram dias tristes, foram dias assombrantes, foram dias que eu espero que jamais se repitam esses tipos de dias. E com isso, é uma data quase similar. Agora, Moçambique está passando mais uma vez por uma tempestade tropical, que é a tempestade Filipe. Como eu já tinha falado, leva o nome da pessoa que talvez que previu que surgiria esse ciclone, essa tempestade. E agora está passando pela tempestade Filipe. Porém, ao invés de ser a região centro, agora assolou a região sul, que inclusive a capital se encontra na região sul, que é Maputo, para quem não conhece. E essa tempestade já devastou muitas coisas. Nos estudos que eu fiz agora recentemente, descobri que já devastou 510 casas, se a memória não me falha. 510 casas que já foram destruídas. Isso fora as escolas. Mais de 2.000 pessoas que foram afetadas por esse ciclone diretamente. Existem alguns vídeos que têm circulado nas redes sociais, como Instagram, TikTok, que eu vi lá de pessoas que colocaram afundado, que vão estar passando aqui para vocês poderem olhar mais ou menos. Mais uma vez, sofrendo por essa tempestade. Porém, agora na região sul do país. Acabou afetando Vilanculos, Inhambane e próprio Maputo mesmo. Então, Moçambique, infelizmente, tem sido alvo dessas tempestades. Face a isso, é igual muitos estudiosos falaram que em Moçambique, o governo moçambicano tem que se prever, se prevenir e sabendo já que existe essa possibilidade de sofrer esses ataques, dessas tempestades tropicais, criar uma estrutura para pelo menos conseguir resistir a essas tempestades a ponto de não ser devastada ou de sofrer uma coisa igual foi o ciclone Idai. Porém, vocês sabem, em todo lugar do mundo, essas políticas públicas é coisa que demora para poder ser aderido. E enquanto isso, quem sofre? A população em geral. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, você tem uma forma muito simples de me agradecer. É só deixar o like e compartilhar esse canal com pelo menos uma pessoa. E se quiser saber algum assunto diferente desse, algum assunto que te chamou muita atenção, deixa aqui no comentário, interaja com o Gringo, que o Gringo vai estar trazendo conteúdo para vocês e cada dia inovando para trazer uma coisa de mais qualidade e informativo para todos juntos crescermos. Então, desde já, aquele grande abraço, espero você no próximo vídeo.